Vamos lá, gente, para alguns casos, conhecer alguns casos sobre força, atuação de força. A força é uma grandeza vetorial, ela tem direção, sentido e intensidade. E nós temos 3 casos. Vamos conhecer 2 aqui, depois eu apresento para vocês o terceiro caso. O primeiro caso é quando ela tem mesma direção e mesmo sentido. O que seria essa direção? Horizontal, vertical, inclinado, isso são direções. Sentido, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima. Então aqui você vê 2 forças atuando, poderia ter mais. Aqui a gente tem 2 forças atuando em uma mesma direção horizontal e um mesmo sentido da minha direita para a esquerda. Nessa outra situação, você tem mesma direção, continua ainda horizontal, mas em sentidos opostos. Uma está indo da direita para a esquerda e a outra da esquerda para a direita. Nesses 2 casos, como é que ficaria a força resultante? Então, nesse primeiro caso, a força resultante, representada por Fr, seria dada, como as forças estão numa mesma direção e no mesmo sentido, elas seriam somadas. Então, F1 mais F2. Desta maneira, ok? Já na segunda situação, como você tem 2 forças atuando numa mesma direção horizontal, mas em sentidos diferentes, você vai ter uma subtração. Então, a força resultante vai ser igual a F1 menos F2. Um detalhe aqui interessante é que, se por acaso uma força for menor que a outra, a gente coloca em módulo essas forças, porque nós não vamos ter valor de força negativo, certo? Então não se preocupe, vocês vão fazer a subtração, mas não vai resultar um valor negativo, porque vocês vão colocar em módulo, caso aconteça essa situação, ok? Então, sentidos diferentes, sentidos opostos, você subtrai. Mesmo sentido e mesma direção, soma. Então, adição e subtração. Bora lá para o terceiro caso. Então, você tem uma situação em que uma caixa está sendo também uma força aqui, F1 e F2 aqui. Então, dessa maneira, você projeta esses vetores e o que você vai ter é a força resultante aqui, né? Então, qual o valor dessa força resultante? Repara direitinho que o que você está vendo é um triângulo com um ângulo de 90 graus. Então, se você quer descobrir esse lado do triângulo, que é justamente a tua força resultante, você vai resolver pelo teorema de Pitágoras. Então, vai ser força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado, mais
F2 ao quadrado. Então, vai ficar dessa forma. Com essa maneira aqui de resolver, vai ficar obedecendo a regra do Teorema de Pitágoras. Já nesse outro caso, por que vai ser a regra do paralelogramo? Porque você percebe aqui que você não vai ter uma figura geométrica como essa, tá? O que você vai ter aqui? Se eu pegar esse vetor e trazer para cá, você vai ter ele aqui, ok? E esse, se você subir, você vai ter ele aqui. Então, o que você vai ter é isso aqui. A tua força resultante, ela vai estar aqui. Se você fechar essa figura geométrica, você vai ter isso aqui. Tá? Então, isso aqui, ela toda é um paralelogramo, tá? Então, você vai ter isso aqui, ó. E aí, se teu objetivo é calcular isso aqui, que é a força resultante, então, a tua fórmula vai ficar assim, ó. Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno do ângulo, ok? Cosseno do ângulo, que é a questão, caso vai fornecer para você esse ângulo aqui. Então, a fórmula fica essa daqui, para calcular a força resultante, nesse terceiro caso. O que tem de diferente naqueles outros casos, né, que eu apresentei para vocês, o primeiro caso e o segundo caso? Bom, aqui, minha gente, vocês estão vendo aí que a direção, ela é diferente, tá? Então, são direções de vetores diferentes. Então, você tem esse que está na horizontal, você tem esse que está na vertical. Você tem esse que está inclinado e você tem esse que está na horizontal. Então, são direções diferentes, certo? Sentido também diferente, ó. Da esquerda para a direita, de baixo para cima. E aqui a gente tem situações também diferentes. Esse aqui está inclinado, né? Esse aqui está na horizontal, então são direções diferentes. Ok? Então, esse é o terceiro caso. Agora, vamos ver aí um exercício sobre isso daqui, para a gente ver como é que se resolve, tá? Então, bora lá para um probleminha. Aqui eu quero a força resultante dessa situação aqui. Eu tenho uma esfera. Sobre essa esfera tá atuando três forças, F2, F5 e F4. Então, qual é a força resultante que vai estar atuando sobre essa esfera aqui? Então, perceba que a gente tem três situações aqui, duas situações, né? Essas aqui, essas duas e essa daqui, né? Então, a gente vai resolver essa atividade aqui, essa questãozinha, em dois passos. O primeiro passo. Você vai pegar força resultante é igual. Aí você vai começar por aqui, ó. Então, perceba que ela tem mesma direção horizontal, mas sentidos opostos. Então, a gente vai fazer o quê? Uma soma ou uma adição? Uma soma ou uma subtração? Você vai fazer uma subtração, né? Então, toda vez que tiver sentidos opostos, a gente faz uma subtração. Lembra que eu falei que não existe força de sinal negativo? Então, a gente bota em módulo, tá?
E aqui a gente vai ter que 5 newtons menos 2 newtons, força resultante, não ia dar negativa, mas se fosse o inverso, já o colocar em modo já iria eliminar o sinal negativo, ok? Então dá 3 newtons. Então eu descobri a força resultante aqui. Vai ser para que lado essa força resultante? Vamos refazer esse desenho mostrando como é que vai ficar esse vetor dessa força resultante, tá? Então, são 3 newtons, você acha que vai vir para cá ou vai para lá? Imagina isso aqui como uma situação de cabo de guerra, né? Então, eu tenho 2 newtons de força aqui e 5 newtons de força aqui. A bolinha vai ser puxada para cá ou para lá? Para lá, né? Então, a gente vai fazer a representação do vetor neste sentido, tá? Então, aqui a gente vai ter uma força, eu vou chamar essa força aqui foi a força resultante, né? E ela tem o valor de 3 newtons. E a esferinha está sofrendo a ação de uma força, né? Que está para baixo. E qual é essa força aqui? Essa força, ela é igual a 4 newtons. Então, agora, eu vou para o segundo passo. O segundo passo da questão. Porque agora eu vou trabalhar com isso daqui. Então, se lembra que eu te falei que quando ele ficar dessa maneira, com direções diferentes, você tem a projeção desse, faz de conta que a ponta da caneta é a seta do vetor, tá? Então, o que eu vou fazer é isso, ó. Eu vou transportar para cá. Então, eu vou ter esse vetor bem aqui. E este eu vou levar para lá. Então, eu vou ter ele aqui. E o encontro vai me marcar aqui onde é que está a minha força resultante. Então, eu quero isso daqui. Então, se eu quero isso daqui, o que eu estou vendo é um triângulo retângulo, né? Então, eu vou para quê? Teorema de Pitágoras. Força resultante ao quadrado vai ser igual a um dos vetores tem valor 3 newtons ao quadrado, mais 4 newtons ao quadrado. Então, força resultante ao quadrado é igual. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. E 4 ao quadrado, 16. Força resultante ao quadrado é igual a 25 newtons. Opa, pode esquecer a unidade. Newtons. 25 newton. E aí, minha gente, o inverso de potência é o que? Raiz quadrada. Então, força resultante é igual a raiz quadrada de 25. Então, a força resultante é igual a 5 newtons. E, então, acabou a questão, né? E aí, como é que você vai... Você já representou, nós já representamos aqui, ó, para onde é que vai estar apontando o vetor da força resultante no final de tudo isso aqui, certo? Então, estaria mais ou menos aqui, ó, o vetor de força resultante no final de toda essa ação dessas 3 forças. E esse vetor de força resultante, ele teria o valor de 5 newtons, ok? Simples, não é? Facinho, é só ter atenção que não vai errar.